Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Thiago Santos por aqui. E hoje esse vídeo é para você que caiu aqui no YouTube ou procurou alguma forma de você criar uma aplicação para o Windows, né? É uma ferramenta ótima da Embarcadero, onde você consegue de um modo muito rápido, com poucos cliques, criar um simples projeto, né? Agilizando aí até mais de 50% a sua codificação. É importante também que você, aproveitando, né, você se inscreva aqui no canal, clica no sininho para você sempre ser notificado. Assim você pode também compartilhar com aquele seu amigo que está querendo iniciar no campo de desenvolvimento, que está querendo aprender a área de programação e para a gente ajudar mais pessoas, tá? Então vamos prosseguir aqui. Deixa eu me apresentar para vocês, né, para quem não me conhece. Eu sou o Thiago Santos, sou o MVP embarcadeiro aqui no Brasil, tá? Nos produtos Delphi C++ Builder. Mas hoje essa apresentação é para você que não sabe de programação, que você tem o interesse, né, de você ingressar nesse mundo. Um dos diferenciais na área de desenvolvimento é justamente você entregar com qualidade, com rapidez, uma aplicação que demanda, né, que demanda do mercado, que demanda do teu cliente, que demanda da sua necessidade. Então, é, essa apresentação hoje é para você que está estudando programação ou você quer criar novos aplicativos, você deseja um aplicativo de forma fácil e rápida. Essa ideia que a gente vai utilizar aqui, vocês vão visualizar que ela é de fácil aprendizado e utilização, né, no modo drag and drop, que é aquele clica, arrasta e solta. Aí você também consegue personalizar a sua aplicação, aí, as fontes, temas, a parte de front-end, né, com poucos cliques. E para você que já é de uso empresarial, que você já usa o produto, então é sempre importante destacar isso, né, que você sempre recebe atualizações conforme a necessidade do mercado. Então, assim que é lançado novos requerimentos como atualização de Android, atualização de iOS, então você fica sempre coberto por isso. Você pode entregar aí, né, os seus projetos com mais agilidade antes da concorrência. Então, você também consegue criar aplicações com banco de dados. Então, 90% hoje, quase que todas, né, todas as aplicações hoje possuem essa funcionalidade e necessidade de criação de uma aplicação com banco de dados. Então, com poucos cliques você consegue integrar a sua aplicação num banco de dados, num determinado banco de dados, e valores mais acessíveis, né, comparados a outras ferramentas do mercado. Então, às vezes você acaba pagando mais, né, tendo mais dor de cabeça para te entregar uma coisa, vamos dizer assim, mais demorada. Então, essa é uma ótima opção para você que tem uma empresa, que você está pretendendo abrir uma empresa na área de desenvolvimento, que você sempre se destaque do mercado, né? Destaque dos outros clientes com relação à entrega de um produto mais rápido, de um produto com qualidade. E muito mais, né? Isso aqui é só um primeiro, para quem não conhece a Embarcadeiro, conhecer realmente os produtos de desenvolvimento, a ideia do produto, qual que é o potencial dela e mostrar na prática é, a criação de projetos, né, de uma forma bem simples e bem rápida. E para você que está aprendendo também, você que está fazendo escolas técnicas, que você está aprendendo essas linguagens de programação, você pode, assim que acabar teu curso, você pode estender, né, a sua vida de desenvolvimento utilizando essas ideias, né, que a gente vai falar mais lá na frente, que tem planos acadêmicos, que você pode seguir com essa carreira profissional na área de desenvolvimento, contemplando tudo isso que você vai ver aqui agora. Então vamos parar de falar um pouquinho e vamos abrir aqui a ideia para vocês conhecerem a ideia do produto. Então eu vou aqui abrir a ideia do produto. Vou tirar um pouquinho aqui a minha imagem para ficar melhor para vocês verem a ideia completa, né? Então aqui nós estamos abrindo a ideia, esse aí é o chamado Splash, então ela vai carregar ali tudo que você instalou na sua ideia. Ali são componentes, são todos os recursos que você tem disponível na sua ideia, tá? Então, para quem nunca conheceu o produto ou nunca abriu, tá? Esta aqui é uma ideia de desenvolvimento. Então, com ela você consegue desenvolver vários aplicativos,
para o mercado de acordo com sua necessidade ou a necessidade do teu cliente final, né? Então, aqui nós temos a IDE. Então aqui você tem menus aqui na parte de cima. Aqui você tem uma tela de bem-vindo, né, a IDE. Então aqui nós temos atalhos. Então aqui você consegue criar projetos aqui só clicando aqui nesse primeiro quadrado. Aqui são projetos abertos recentemente, então tudo que você for criando aqui ele vai criando um histórico de projetos, até para você não se perder, né? Aqui são, embaixo aqui são informações do Gerrit, que é uma lojinha interna que tem dentro dessa ideia aqui, que você consegue colocar componentes, você consegue adicionar componentes de terceiros, né? Tudo que não vem na ideia você consegue com poucos cliques aqui, mesmo dentro da ideia, você não precisa sair da internet para baixar nada, para você fazer uma nova funcionalidade na sua aplicação, tá? E aqui no canto direito aqui a gente tem informações com relação a tudo que sai na embarcadeiro, tá? Então a embarcadeiro ela tem um conteúdo muito abrangente de todos os produtos com relação à codificação, com relação a projetos, novidades. Então vocês ficam sabendo tudo aqui em primeira mão no seu próprio produto, tá? Você não precisa acessar o site da embarcadeira nem nada disso. Então vamos começar aqui o primeiro projeto. Então, de uma forma bem simples e bem rápida, eu vou abrir aqui um projeto não vou usar nenhuma linha de código, tá? Então vamos aqui agilizar em 50% da nossa aplicação, criando a parte visual, tá? Então aqui é uma ideia bem simples. Então você inicia um projeto aqui do seu lado esquerdo, vocês podem visualizar que vocês têm campos, né, que vocês podem utilizar na programação. Então aqui o Object Key Inspector ele te apresenta as propriedades e os eventos dos objetos que vocês vão colocar no projeto de vocês. Então tudo que é parte visual, botões, edit, né, onde você informa os dados para conversar com a aplicação, imagens, tudo é um objeto. Então aqui são as propriedades de todos os objetos que vocês vão utilizar e os eventos. Então o evento nada mais é que é uma coisa que acontece quando você faz determinada ação. Então se você fechar a aplicação, ela pode ter um comportamento. Se você dá um clique na aplicação, né, porque essa propriedade do formulário não tem um botão, por exemplo. Então se você tiver um botão aqui, vamos colocar já um botão. O primeiro componente aqui, então a gente vai colocar um T-button aqui, né, no projeto. E aí aqui ele já tem a propriedade de um clique. Então quando eu clicar no botão, ele vai efetuar um evento, tá? Então aqui é na parte programável, é só você clicar duas vezes nele e você entra dentro do código. Mas a intenção do nosso vídeo hoje é justamente mostrar para quem não conhece a IDE e está querendo ingressar na parte de desenvolvimento, justamente essa parte prática e rápida para você agilizar em até mais 50% aí a sua aplicação. Então aqui nós temos um botão, primeiro componente. Na área da direita aqui nós temos todos os componentes que compõem a IDE, tá? Então aqui são os nativos e aí vocês podem adicionar componentes de acordo com a necessidade de vocês, de acordo com a funcionalidade do teu projeto. Então aqui nós temos um T-button. Vamos colocar aqui dois edits, por exemplo, para dois campos de informações, tá? Que o cliente vai ter que inserir. Então aqui nós temos um botão. Percebam que quando eu clico no componente arrasto, eu posso colocar ele em qualquer lugar do meu projeto, tá? Então eu estou colocando aqui um T-button bem aqui, um edit aqui, e no form eu vou colocar mais um edit. Então a gente está criando aqui um perfil de projeto, vamos dizer assim que um login e uma senha, né, de um acesso a um sistema, tá? Que é isso aqui, 90% de software possui essa funcionalidade. Vocês têm o entendimento de como é que funciona na parte visual, tá? Então aqui nós temos três componentes, dois edits e um button. Ninguém nunca viu algum aplicativo quando você vai iniciar com esse nome T-button aqui, né? Então quando você vai acessar uma parte de login, você tem um nome que tem nesse botão. Então aqui você precisa mudar a propriedade de texto desse botão para um nome que você queira, tá? Então aqui no nosso caso, a propriedade de texto ela está aqui. Então tudo que refere-se a texto dentro, que refere-se a esse botão, você pode alterar aqui. Então vamos colocar aqui entrar, por exemplo. Então aqui você pode ver em tempo de design que ele já está alterando. Então você já está vendo que o seu projeto já está tomando uma forma, né? Então aqui nós temos o botão provavelmente de login. Então aqui nós temos uma propriedade que text prompt é um texto que fica
em negrito, ele fica tipo ali meio que aguardando que você coloque alguma coisa. Então coloca aqui, ó, informe seu login. No password, vocês observando em qualquer lugar que vocês colocam uma senha, até por segurança, você coloca e ele não te mostra a senha aqui, né? Então essa aqui é uma propriedade que você pode colocar no teu componente de password. Então se você habilitar esse componente aqui, ó, então tudo que o usuário digitar aqui, em vez de ser um número ou uma letra, ele vai colocar aqueles códigos, né, referente a um password. E aqui vamos colocar uma imagem, tá? Vamos colocar aqui um componente que ele é bem especial e bem legal para a gente trabalhar, chamado do Skia. Então, se você vir aqui no Animated Image, ele já está aqui nativo, tá? Você não precisa instalar nada mais para ter ele na sua IDE e ele já está pronto aqui. O legal dele, o que que é, né? É que você clicando duas vezes em cima desse componente, você consegue adicionar uma imagem, uma animação no formato JSON. Então aqui, como eu estou em duas telas aqui, ele acabou abrindo aqui a propriedade de na outra tela. Deixa eu puxar lá para cá para vocês verem. Isso está aqui. Ó, eu baixei essa animação, tá? Então, em vez de ser uma imagem estática, você pode colocar um componente de imagem, que é uma imagem estática, que ela não vai ter essas animações, como um logo de uma empresa, por exemplo. Você pode utilizar esse componente, ele está disponível aqui na paleta de componentes, ou você pode usar itens animados, aí de acordo com a sua necessidade e seu tipo de projeto, tá? Então aqui, ó, se vocês visualizarem, pronto, já está basicamente aqui quase pronto o aplicativo. Então se eu rodar aqui a aplicação, ela já está pronta para mim. Ó, tá vendo? Então aqui, ó, você já criou aí a parte visual do teu aplicativo, aí com uma rapidez bem rápida. Então se a gente for ver aqui essa parte aqui, porque eu dei essas paradas para explicar para você sobre componentes, sobre propriedades, sobre eventos, então a paleta de componentes. Então acabei atrasando um pouquinho, mas se vocês virem, vocês já estão visualizando que a aplicação já está quase pronta. Então aqui o que teria que ser feito apenas, né, para você concluir essa parte de login e senha. Como é que funciona? Então um usuário ele colocaria um usuário aqui e a senha aqui ele colocaria a senha dele, né? Vocês também podem observar aqui, ó, que ele não colocou o que eu digitei aqui no teclado, então ele colocou caracteres, né? Então quando eu clicar no entrar aqui, ele vai verificar no banco de dados se esse usuário existe, né? Se existir, aí ele deixa acessar o sistema, se não ele vai te dar uma mensagem de erro. Então apenas para concluir essa área de tela de login, era só você vir aqui clicar duas vezes no botão entrar e programar o evento do clique do botão. Então vocês podem até visualizar aqui na descrição que ele fala o evento do clique do botão. O que ele vai fazer quando você der o clique do botão? Então ele tem um, um procedimento a ser feito, tá? Então basicamente é isso. Então você também pode alterar ainda mais a sua aplicação aqui com poucos cliques. Existe um componente chamado Stylebook, que se você vir aqui colocar este cara aqui, ele é um componente que ele interliga estilos, tá? Então com poucos cliques você consegue mudar sua aplicação inteira, cor de botão, cor de fonte, cor de layout, tudinho. Então eu vou mostrar para vocês. É só vocês clicarem aqui no formulário, né? Vocês vão apontar aqui a propriedade de Style Book para o componente que a gente acabou de colocar lá no projeto, tá? Beleza. Até então o formulário já está falando com esse cara do estilo. Para a gente colocar um estilo, a gente vai clicar duas vezes no componente, ele vai abrir esse assistente, né, para você visualizar o estilo antes de aplicar na sua aplicação. A gente vai abrir aqui um estilo qualquer. Os estilos eles estão também todos disponíveis na IDE, tá? Caso não tenha uma cor específica que vocês queiram, vocês podem baixar também na lojinha do Gerrit dentro da IDE. Então, deixa eu acessar aqui o componente, o estilo, né? Então, vamos vir aqui no usuários, público, documentos públicos, embarcadeiro Studio 23, que é a versão 12 que a gente está, né? Samples. Opa, desculpa, samples não, é styles. Então aqui a gente consegue colocar aqui, selecionar um estilo. Ele vai abrir aqui, então aqui ele já te abriu como é que é mais ou menos o estilo que vai ficar lá. Então ele vai ficar uma parte escura. Então a gente aplica aqui clicando
nesse raiozinho aqui no Apply Style. Aí você volta para o teu projeto e ele já está aplicado, tá vendo? Sem nenhuma codificação. Se eu executar essa aplicação aqui, então vocês podem ver que o estilo já foi aplicado a esse projeto, né? Então aqui nós temos a fonte, então a cor da fonte ele não alterou, o password também ele não alterou, mas o botão ele alterou, tá vendo? E a propriedade do fundo do formulário, da cor do formulário, ele deixou em preto. Então tá vendo, com poucos cliques e sem nenhuma codificação, é possível aí você adiantar em muito do teu projeto, tá? Esse projeto aqui ele foi criado no modelo na linguagem de programação Delphi, tá? Então, por ser Delphi, então eu criei aqui um tipo de projeto Multi-Device Application. Aqui, ó, então eu vim aqui no início do projeto, no início do processo, eu cliquei aqui, ó, Multi-Device Application. Qual que é o diferencial da Embarcadero também com relação às outras ideias do mercado? Então, com esse único código fonte aqui, eu consigo desenvolver para diversas plataformas. Então, eu já tenho aqui para Windows Android 32 bits, Android 64 bits, iOS, macOS X, né? Para Windows 32 e 64. Então, o mesmo código ele se aplica a qualquer um desses dispositivos. Para Android é só você espetar o aparelho aqui Android e compilar. Para iOS você precisa ter um Mac, que você precisa fazer a interligação da sua IDE com o Xcode e o seu Mac, né, para ele prover os SDKs referente ao Mac, para ele carregar no teu dispositivo móvel, né? Além do provisionamento, de certificado de desenvolvedor, é tudo isso que precisa, tá? Mas isso aí são questões técnicas que depois a gente pode abordar. Aqui é só mesmo o básico para vocês entenderem o poder da ferramenta, tá? Para Mac, para Windows 32 e 64 bits. Além de vocês adiantarem 50% do projeto de vocês com mais agilidade, como eu mostrei aqui agora sem nenhuma codificação, o projeto já está pré-pronto para você compilar para essas plataformas. Então, antes de você mandar no teu aparelho, você pode visualizar em tempo de execução como é que ficaria no Android de 7 polegadas ou de 5 polegadas, por exemplo, né? Então aqui, ó, você pode mudar ele. Então você muda aqui, para o Android eu quero ele mais aqui para o meio, né? Então eu vou alterando aqui. Então aqui você já tem a visualização de como que ele vai ficar no Android 5 polegadas. Eu quero ver como é que ele vai se comportar num iPhone, né? 5.5, que é aquele tamanho padrão do iPhone. Então aqui também você consegue visualizar ele antes de mandar para o seu dispositivo. E lembrando também que a gente pode também usar esse tipo de projeto para, por exemplo, celulares, aqueles celulares Android que nada mais é que a base dele, o sistema operacional Android. Então, o que muda é somente a target, né? O tamanho do Android que está aparecendo no teu relógio. Então, aqui você também consegue programar isso, né? De acordo com a sua necessidade, de acordo com o teu aparelho antes de mandar para o seu dispositivo final. Então, assim, essa ferramenta, essa ideia ela é muito prática, né? E você consegue aí uma produção muito mais rápida, tanto de aprendizado como de entrega para o seu cliente final, de uma ferramenta aí, de um aplicativo bem montado, com uma aparência legal, com tudo que precisa, tá? Bem básico, bem simples. Então esse projeto foi feito para Delphi, tá? Para Delphi hoje a gente tem essas plataformas de destino. Para C++ Builder, só está disponível apenas para o Windows 32, o Windows 64 e 64 bits, que é o modo moderno, tá? Então deixa eu abrir aqui um projeto aqui para vocês. Para o C++, tá? E como é que eu consigo essa versatilidade, tá? De utilizar duas linguagens numa mesma IDE, tá? Então isso é possível por quê? Porque esse produto que eu estou utilizando, ele é uma suíte que se chama RAD Studio. Então o RAD Studio é uma suíte que contém essas duas linguagens, o Delphi e o C++. Comercialmente falando, a gente pode comprar só o Delphi ou a gente pode comprar só o C++. E também tem a possibilidade de você comprar o RAD, que você tem essa forma de desenvolvimento. Então você pode utilizar até duas linguagens para fazer o seu projeto de acordo com o seu tipo de projeto, tá?
Então aqui para o C++ a gente tem essas plataformas apenas, né? Por enquanto. Então aqui na Target nós temos para o Windows 32, 64 bits e o destaque é o 64 bits moderno, que ele teve uma mudança recente de compilador para o Slang 17, então ele está aí com uma compilação muito mais rápida com relação à anterior. Falando um pouquinho de linguagem, né, cada linguagem tem a sua especialização, tá? Então a gente vai falar isso aqui mais para frente. Então eu espero que vocês tenham entendido a rapidez de você criar um aplicativo de uma forma simples, de uma forma rápida, tá? Utilizando poucas ou quase nenhuma linha de código. E aí isso interfere sempre lá no final, né? Que aí você entrega para o seu cliente mais rápido, que você tem um aprendizado mais rápido. E aí com relação à comparação a outras ideias no mercado, você não precisa ficar configurando o seu ambiente para você desenvolver para determinada plataforma, tá? Você faz isso uma vez só. Existem outras ferramentas que além delas serem muito grandes, tanto no download como na instalação, que você perde muito tempo na instalação, ela te oferece tantas linguagens ali que você fica meio perdido. E aí você vai precisar montar um ambiente, por exemplo, de C++, e aí você tem outras linguagens junto, tipo C Sharp, e aí você acaba instalando coisas que você não vai utilizar, ou você instala e não aparece na sua ideia. Então os produtos da Embarcadero são bem simples e bem rápidos, né? Tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte de instalação. Então depois que ele terminou de instalar, ele fica tudo pronto para você já começar a codificar, já quase terminar o teu projeto. Tá bom? Então aqui nós falamos um pouquinho sobre a IDE. Aqui nós temos a parte de projetos. Objeto Inspector já expliquei sobre as propriedades e eventos. Na palete aqui são os componentes, aqui são a estrutura do projeto. Então, como a gente está falando de um projeto em C++, é uma linguagem diferente da do Delphi. Então, a estrutura de projeto também é diferente. Então, todo projeto C++, ele sempre precisa de uma base, né? Essa base ela é montada pelo ponto H, que é o cabeçalho do projeto. Temos o CPP, né? Que aí esses caras aqui, eles fazem com que a sua aplicação funcione. E a parte visual, tá? Então aqui nós temos a parte de codificação. Então o C++ para quem está estudando, quem está em escolas técnicas, tudo é uma mão na roda, porque a gente aprende programação orientada a eventos, né? Então aí a gente tem aquela tela preta do console application, onde a gente inicia a nossa base de programação fazendo ali linha por linha. O nosso programa funcionar linha por linha, e aí você pode reaproveitar esse conhecimento, utilizar uma IDE dessa que você pode criar projetos e ainda sim console application da mesma forma, e você pode aprimorar utilizando o C++ Builder orientado a objetos, né? Então aí você clica, arrasta os componentes, e aí você codifica esses componentes e os eventos, e aí tranquilo você vai ter sua aplicação bem mais simples e bem mais rápida, tá bom? Voltando aqui para a apresentação, vamos lá. Certo? Então a gente viu na prática aí, né, como é que o básico funcionamento da IDE. Então a gente viu ali a parte de componentes, como é que é fácil você clicar, arrastar e soltar os componentes do teu projeto, e aí você adiantar aí a sua produção, né? E alguns recursos ali que você pode utilizar para o teu projeto, alteração de estilos, visualização em tempo de projeto, né, antes de você compilar sua aplicação. Então é uma forma muito simples e até para quem está aprendendo a utilizar o produto. Certo? E antes de acabar essa primeira apresentação, é só importante a gente ressaltar o quê? Que você no RADStudio hoje você pode utilizar essas duas linguagens para você fazer esse tipo de projeto, tá? Ou Delphi, que é o Object Pascal, ou C++, C/C++, né? Que aí você pode criar projetos específicos de acordo com o teu projeto. Normalmente o Delphi ele é indicado para empresas que têm projetos de formulário, acesso a banco de dados, obter informações da internet, né? Então esse tipo de projeto é mais indicado para o Delphi, mas não que você não consiga fazer com C++, você também consegue fazer. E com C++ Builder, por ser uma linguagem de baixo nível, então você consegue falar com hardwares mais facilmente, né? Na parte de você incluir
bibliotecas de terceiros. Então ali na parte do include você aponta lá as bibliotecas que você precisa e aí você faz toda a sua codificação, tá? Então ela é voltada mais para engenheiros, eletricistas, essas pessoas que trabalham mais com engenharia, que trabalham mais com uns projetos bem loucos assim, matemáticos, que precisam de processamento e uma performance melhor do processador, tá? Também nada impede que o Delphi também faça esse tipo de projeto, tá? Só que aí com o Delphi você precisa verificar se você tem o componente específico para Delphi, porque você precisa ter um intermediador aí, né, entre o componente para você fazer ele funcionar na tua aplicação, diferente do C++, que é uma coisa mais direta, tá? A Embarcadero ela fornece o produto Trial, tá? Que é o produto de teste, com todas as funcionalidades, e a Community Edition. A Community Edition ela é uma ferramenta gratuita, então para você que está aprendendo a usar o produto e você tem conhecimento ou você tem o interesse de querer aprender a desenvolver, entrar nessa área de desenvolvimento, você pode entrar no site embarcadeiro.com lá na parte de produtos gratuitos e você pode solicitar ou o Delphi ou C++, tá? E aí vocês precisam verificar lá os termos de uso, porque tem algumas regrinhas que você precisa se adequar para estar usando essa licença gratuita, tá? Então, uma delas é que você não pode utilizar o Delphi e o C++ juntos na mesma máquina. Você não pode ter uma empresa com capital acima de um valor X, tá? Eu não lembro agora, mas está lá no site. Você não pode exceder esse valor, entre outras restrições, tá? Você não pode ter mais de 5 pessoas utilizando essa licença, entre outros, tá? É muito importante que vocês leiam os termos de uso da Edição Community antes de baixar e utilizar, tá? A Embarcadero também fornece um plano acadêmico, então existe o acadêmico pago e o acadêmico gratuito, né? Hoje em dia a gente temos várias instituições aí como FATECs, ETECs, todas elas com a ingressão de uso dessas ferramentas. Então, se você estuda numa FATEC e numa ETEC e você não tem esse recurso dentro da sua instituição, você pode deixar aqui no comentário aqui o nome ou você entra em contato comigo aqui que a gente passa aqui para o diretor acadêmico e a gente verifica a disponibilidade de colocar na sua instituição. Esse plano é muito legal porque além de você utilizar as ferramentas gratuitas da Embarcadero, né, sem custo, então você pode sair, depois que você terminar o curso, você pode por exemplo, com um projeto de TCC que você faz, utilizando essas ferramentas, você pode trazer para o seu mundo comercial, você pode virar um empresário. Então é muito importante e muito legal esse tipo de atitude na Embarcadero. Falando um pouquinho sobre edições e funcionalidades, então a Embarcadero comercialmente, tá? Ela comercializa a edição Professional, Enterprise e Architect, cada uma tem a sua limitação, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. E as funcionalidades, então tem algumas funcionalidades que a Professional não tem com relação ao Enterprise e vice-versa, tá? Documentação completa online, então a Embarcadero ela é forte nisso, então a gente preza sempre que os MVPs criem conteúdos para ajudar quem está querendo ingressar no mundo de desenvolvimento, quem está aprendendo a desenvolver. Para você que já é expert e existem novas features, né, novos recursos para você acessar toda a documentação desse produto para você utilizar, então é uma coisa que é bem legal e ela é bem completa, tá? E o suporte no Brasil e no exterior. Aqui no Brasil a gente dá suporte de instalação e configuração da IDE, mas a gente, como MVPs aqui, toda a comunidade aqui também, caso você tenha algum problema, alguma dúvida, a gente fica totalmente à disposição para te direcionar para a solução, tá bom? Então, você sempre vai ter suporte aí com relação ao produto, tanto no aprendizado como em apresentação técnica, quanto apresentação de novo recurso, e fora os links dos MVPs, né? Normalmente cada MVP tem o seu canal de divulgação, de ajuda aos novos usuários, que vocês sempre ficam aí cobertos com a gente, tá bom? Bem, pessoal, e esse foi o primeiro vídeo aí de início, né, para você que está procurando aí uma área de desenvolvimento, para você que quer entender um pouquinho como é que funciona, tá? Então, novamente me apresentando, eu sou o Thiago Santos, sou MVP aqui na Embarcadero Brasil. Aqui estão os meus contatos, tá? Caso vocês queiram aí, tenham alguma dúvida, precisam de alguma apresentação, queiram mais informações sobre funcionalidades,
é tsantos@embarcadeiro.com.br. Esses dois links aqui são links com relação a suporte ao produto. O SANCPP é um site voltado para apoio à linguagem C++, então ali eu coloco como se fosse um diário de problemas de clientes, solicitação de clientes, e ali como é que ele faz para resolver, tá? Ali também fico aberto para receber sugestões de material, de conteúdo. E este santiago.wordpress.com é onde é o auxílio geral aqui online da Embarcadero. Então, se você tiver alguma dúvida de como instalar algum hotfix, de atualizações, de novas versões, de instaladores, vocês podem acessar esse site. No canto superior direito e no inferior esquerdo, vocês podem visualizar aí que tem um QR Code que ele leva direto para as minhas redes, tá? Então, lado direito ali no meu YouTube, no meu canal no YouTube, onde eu coloco vídeos referente a desenvolvimento, e do lado esquerdo aqui meu LinkedIn, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para você que está ingressando aí nesse mundo do desenvolvimento, eu te desejo boa sorte. É um setor que demanda muito novas tecnologias. Todo dia a gente vê coisas novas. Então, notícias sobre IA, por exemplo, que atualmente a gente aqui está na DeepSeek, né? Então, todo dia tem informações novas. É um mundo gostoso, tá? É um mundo de aprendizado que todo dia você tem que estar querendo o seu melhor e provendo o seu melhor, tá bom? E para você que tem uma empresa, te sugiro a verificar, né, a fazer e pensar como é que hoje é utilizado aí as ferramentas de desenvolvimento na tua empresa, se está te atendendo, se você está com alguma versão antiga que você precisa atualizar para o teu cliente, ou se você tem alguma outra ferramenta de uma outra linguagem você quer trazer a sua aplicação aqui para as ideias da Embarcadeiro, eu também fico à disposição, tá bom? Pessoal, obrigado, esse foi o vídeo e até a próxima.